Após o ritual de cura, aberto mais uma loja Raja. Para quem entrou agora, boa noite a todos os irmãos. E a palavra agora vai ser passada para o nosso irmão Ricardo Beto, que vai proferir então a palestra de saúde e espiritualidade. Gratidão, irmão. Caros amigos e irmãos, boa noite. É um prazer rever os amigos. Eu queria agradecer à loja Raja Yoga pelo convite e a todos vocês pela oportunidade de nós estarmos reunidos aqui hoje. Meu nome é Ricardo Berger, da loja Teosófica Liberdade, e hoje nós vamos falar sobre saúde e espiritualidade. Esse tema, saúde e espiritualidade, é um tema que nós já desenvolvemos uma vez na loja Raja, se eu não me engano, foi presencial antes, inclusive, da pandemia, né? E saúde é uma das coisas mais importantes na nossa vida, tanto assim que constantemente nós estamos preocupados com ela, nós colocamos ela num plano elevado, tanto assim que nos aniversários nós desejamos saúde para o aniversariante, final do ano desejamos um ano com muita saúde, porque ela não é só relacionada com o nosso corpo físico, ela está relacionada com todos os nossos corpos. E quando nós falamos em corpo físico, é no corpo físico que ocorre a nossa evolução espiritual. É nele, na presente encarnação, que nós vivenciamos todas as experiências, incorporamos os ensinamentos. Então, um corpo saudável é uma condição fundamental para a evolução espiritual. É muito difícil ter evolução espiritual se o corpo não estiver em condições saudáveis. Em outras, em outras doutrinas se coloca o corpo, muitas vezes, num plano secundário, se pratica autoflagelação, autoimolação, mas o corpo é realmente fundamental para o nosso crescimento. Nesse slide aparece, inclusive, uma frase em latim, mens sana in corpore sano, que é uma expressão do poeta Juvenal, em que ela fala que corpo mente sã e corpo sã. Ou seja, a saúde mental e a saúde física caminham lado a lado. É, deu para ver essa mudança de slide? Sim, né? Essa palestra ela foi baseada em dois livros, da medicina psicoespiritual. Ricardo, não mudou. Não mudou não, Como? Ricardo. Tá dando para ver? Não mudou de slide. Não mudou de slide? Não, não mudou. Então, acho que. Será que eu saí da tela do sistema? Não, eu Não. acho que você tem que clicar aqui embaixo no modo apresentação. Tá. Parece uma taça aqui embaixo. Aparece a tela agora. Não, Estão me ainda ouvindo? estou te ouvindo, ainda não está aparecendo. Ah, tá só o slide, o primeiro slide?
Só o primeiro slide. Porque eu abri o PowerPoint aqui e na minha tela principal eu estou conseguindo mudar. Tenta clicar no item 2 aqui, que ele já muda aqui, provavelmente. Item 2. É no item 2 do lado esquerdo da tela de apresentação. No slide número 2 do seu lado esquerdo. Mudou agora? Agora mudou. E ele está grande ou está pequeno? Ele está em formato menor. Ah, formato menor. Então, vou Tá colocar em no formato menor. formato. Ok, eu acho que agora vai dar certo. Então, essa palestra ela foi baseada em 2 livros. O livro da esquerda é Medicina Psicoespiritual, de Ângela Maria La Sala Batá. Ângela Maria é uma psicóloga, escritora, da Escola Arcana de Alice Bailey. Alice Bailey foi presidente da Sociedade Teosófica dos Estados Unidos, com a forte influência da teosofia, e depois ela criou a Escola Arcana, inclusive com o auxílio do mesmo mestre que orientou Madame Blavatsky, ela deu sequência à obra da Doutrina Secreta. E o segundo livro, à direita, é Saúde e Espiritualidade, de Geoffrey Hodgson, um escritor teosófico famoso, conferencista, ocultista, que teve mais de 50 livros publicados. Mudou a página agora? Não está mudando, irmão. Não está mudando? Não. Então eu tenho que usar o artifício de voltar para cá. Agora mudou? Então, mudou o slide, mas ainda está bem pequeno. Ah, está pequeno. Aqui eu pus no grande. Aqui, tenta mexer aqui embaixo, onde tem anotações, e tem uns itens aqui embaixo que talvez ele vá ampliar. Do lado de anotações, do seu lado direito, aqui embaixo. Ah, eu tenho que minimizar aqui primeiro. Na tela do Zoom, né? É áudio, vídeo, participantes, chat, react, share, tools, more, live. Não é aqui, não, né? Não, é dentro do seu PowerPoint mesmo. Tá dentro do PowerPoint. É onde tem aqui um tracinho. Isso, agora sim. Agora ficou bom. Então vamos ver se vamos aumentar para. Tá reduzido ainda, né? Tá um pouquinho. Então vamos tentar. Se não der, nós vamos fazer pelo reduzido mesmo. Agora tá grande? Não tá a tela inteira, mas está maior. Tá maior, né? Então, o ser humano. O ser humano é um ser muito complexo. Aliás, é o ser mais complexo em cima da face da Terra. Além da matéria física, ele tem energias químicas, energias vitais, tem o intelecto, tem sentimentos, tem emoções e desejos, tem vontades e tem espírito. E todo esse conjunto é o que nos forma. E para compreender o homem, nós temos que recorrer à biologia, à psicologia, à religião,
a filosofia, a mitologia e a doutrinas esotéricas, como a teosofia, por exemplo. Mudou o slide? O slide mudou? Não, não mudou não, irmão. Eu acho que você vai ter que ir clicando lateralmente. Eu vou ter que fazer isso. Agora mudou? Agora mudou. Os corpos do homem. O homem, na realidade, ele tem diversos corpos, desde corpos mais densos até corpos mais sutis. Nesse quadro do lado esquerdo, nós vemos o corpo físico, depois vem o corpo etérico, depois o corpo astral, depois o corpo mental. Esses 4 corpos, eles formam um conjunto que tem o nome de personalidade. É a personalidade que é a vestimenta que nós utilizamos durante a presente encarnação. E na parte de cima nós temos os corpos mais sutis, o causal, o budi e o átmico. A personalidade, podemos dividir, então, esses 7 corpos que o homem apresenta em personalidade e individualidade. E a saúde que é o tema da nossa palestra, ela depende da harmonia entre a individualidade e a personalidade. Ou seja, essas duas partes, a nossa parte permanente e a nossa parte transitória, elas têm que estar em harmonia para que o nosso corpo seja saudável. Assim como também a saúde depende de como o cuidado que nós dispensamos aos corpos da nossa personalidade. Mudou agora? Agora mudou. Eu pensei aqui em 3 conceitos para dar uma ideia de como é que diferentes pensadores viam a saúde e a doença. Johnny Descartes falou: a doença geralmente não existe. O que existe são pessoas doentes. Mahatma Gandhi falou: as doenças são o resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. E o Hipócrates falou: tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão tuas doenças. Ou seja, do nosso corpo nós carregamos tanto a doença como a cura das nossas doenças. Quando nós recorremos ao médico, quando nós recorremos a remédios, são apenas recursos externos que vão auxiliar o processo da cura, mas a cura efetivamente somos nós que processamos. Tanto assim que quando uma pessoa está doente e perde a alegria de viver, não tem remédio, não tem médico que consiga retornar o estado saudável para ela. Pegando o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde como referência, ela fala que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, o fato de não ter uma doença manifestada não significa que a pessoa esteja com saúde. Ela precisa abranger todos esses aspectos. E a teosofia, ela tem um conceito mais amplo. Ela fala que a saúde é a condição na qual há um fluxo desimpedido de força vital através de toda a natureza,
o estado em que o processo de absorção, assimilação e eliminação está em perfeita manifestação no plano físico e em outros. Em outras palavras, a energia vital, o prana, o psi, que circula pelo nosso ser, ele tem que ter um fluxo totalmente desimpedido. Se tiver um fluxo desimpedido, é um sintoma de saúde. E tudo é energia em diferentes níveis. Mudou o slide de saúde? Sim, irmão, tudo no prumo. Então vamos seguir essa sequência. Bom, o que é saúde? A saúde não é apenas um processo físico, é um processo psicológico e espiritual. É uma condição natural que surge quando há equilíbrio e harmonia no nosso corpo. Saúde também é a capacidade de nós ouvirmos o eu superior, é aquela condição de diálogo que nós conseguimos manter com o nosso eu superior, com a nossa individualidade. Saúde também é viver em harmonia com as leis do universo. Nós sabemos que o universo ele é regido por leis, e essas leis elas se aplicam a tudo e a todos. Se nós vivermos em harmonia com as leis do universo, nós também desenvolvemos um estado saudável. Saúde é viver na unidade, o que é muito difícil, porque na nossa sociedade, na nossa humanidade atual, há um sentimento de separatividade muito forte. Sou eu e é você, é o meu país e é o teu país, é a minha religião e a tua religião. Se vê muito a realidade fragmentada, em separatividade. Na realidade, a humanidade, a realidade, tudo é uma unidade só. Saúde é fluxo desimpedido da força vital. A saúde é uma condição essencial para o desenvolvimento espiritual. E a vida é uma constante evolução. Como nós falamos, Deus tem um plano, esse plano é uma evolução. Então, a vida é evolução. E essa evolução, ela sempre se processa da desarmonia para a harmonia, da desordem para a ordem, da multiplicidade para a unidade. De que forma? Através de crises que nós sofremos, através de sofrimentos e através de doenças. Então, as crises, o sofrimento e as doenças, elas devem ser encaradas não como males que nos afetam, mas sim como oportunidades de crescimento espiritual, oportunidade de nós tirarmos lições, aprendizado delas e com isso evoluir. E através desse processo nós somos conduzidos ao autoconhecimento, alta consciência e a auto-realização. Um componente que sempre acompanha as doenças é a dor. A dor é um sintoma, é uma resistência ao fluxo das correntes de vida devido ao desequilíbrio entre os corpos. É um tipo de um atrito energético que ocorre dentro de nós e isso gera a sensação de dor. O Chico Xavier, do Espiritismo, ele falava que a dor é a minha amiga, é a nossa melhor amiga instrutora, porque é através da dor que nos são revelados ensinamentos, é através da dor que nós somos direcionados no nosso caminho espiritual. Ela mostra a direção que nós temos que seguir. E a dor ela é provocada por áreas congestionadas nos nossos corpos mentais e astrais, que afetam o duplo etéreo e acabam causando dor no físico. Então, na realidade,
a dor ela não se manifesta só no corpo físico, ela vem descendo através dos diversos corpos até desembocar no corpo físico. E a dor também é uma negação dos princípios que professamos. O Paulo de Tarso, ele falou uma vez: nem sempre consigo fazer o bem que pretendo, mas o mal que não quero. Embora nós tenhamos muitas boas intenções, temos muitos conceitos claros, mas na prática nem sempre nós conseguimos colocar isso. Então, essa defasagem entre o nosso lado conceitual e o nosso lado prático também leva à dor. As doenças, como nós já falamos, o objetivo é mostrar as falhas que precisamos corrigir. As doenças elas chamam a atenção para os próximos passos no caminho do autoaperfeiçoamento. Como ninguém quer permanecer no estado doente, buscando a cura, buscando a saída, nós somos encaminhados para os próximos passos evolutivos. Ela é pura purificadora evolutiva e a doença ela encerra uma linguagem cifrada. É algo que nós temos que entender o que é que ela quer nos dizer. Porque todo sofrimento tem seu significado, sua pedagogia. Quando nós estamos doentes, em vez da gente ficar prostrado, em vez da gente ficar se lamentando o fato de estar doente, nós temos que assumir uma postura de humildade e fazer uma invocação. O que eu posso aprender com essa experiência? No instante que nós nos colocamos à disposição dos planos superiores, nós vamos recebendo as lições que nós precisamos tirar desse evento. O Jung também falava que a doença é uma oportunidade de autoconhecimento, porque a doença nos leva ao recolhimento interior. Ninguém consegue ficar extrovertido, voltado para o mundo exterior quando está doente. O que ele busca é primeiro a sua reabilitação. Existe basicamente, como a doença é provocada por energias, existem dois tipos de doença. A doença provocada por congestão e a doença provocada por inibição, que nós já vamos ver no slide seguinte. E a doença é uma desarmonia entre a psique e o corpo, entre o espírito e a matéria, entre a forma e a vida, ou entre a alma e a personalidade. Relacionando a doença com energia, as doenças de congestão, elas estão relacionadas com o sistema simpático, que é o sistema neurológico, faz parte do sistema neurológico autônomo, aquele que nós não temos controle. E a congestão ela é provocada por um acúmulo de energia numa determinada região do nosso corpo. E normalmente são energias que nós já possuímos, mas não utilizamos. São potencialidades que nós somos estimulados a usar, mas não usamos. Isso gera tensão, isso gera inflamação do corpo físico, irritação, agitação, ansiedade. Um exemplo seria, por exemplo, uma doença cardíaca, um infarto, por exemplo, em que há uma forte concentração de energia na parte superior do tórax. E o contrário da congestão, que é o excesso de um acúmulo de energia, é a inibição. Normalmente, a congestão ela está relacionada com estresse. Então, por exemplo, quando nós vemos uma situação de perigo, um cachorro nos ameaçando, nós injetamos
adrenalina no sangue, existe a geração daquele estado de estresse que nos leva a agir. E na inibição é o contrário, é o parasimpático, que é outro componente do, do sistema nervoso autônomo, que leva a uma repressão e bloqueio de energias. É falta de circulação, perda de vitalidade, atrofia ou até morte de órgãos. Exemplos típicos é cansaço, astenia, depressão, inércia, que podem levar até a situações mais graves. As causas da doença. Primeiro, é uma resistência à manifestação do nosso eu superior. Nós não damos oportunidade dele se manifestar. Pode ser uma falha de caráter, pode ser um bloqueio do fluxo universal curador, da energia prânica que permeia o nosso corpo. Pode ser o resultado de emoções reprimidas ou negativas, de desejos ou instintos não satisfeitos. Pode ser de origem psicossomática. Quando a gente fala psicossomática, são doenças de natureza psicológica que têm origem na presente encarnação. Pode ser uma consequência de um prejuízo que nós causamos ao próximo. Seria a aplicação da lei da ação e reação, a lei da causa e efeito, e que o efeito volta para aquele que provocou o prejuízo. Uma pessoa que tem uma mentalidade fixa, que só pensa numa determinada coisa, essa rigidez de pensamento, rigidez mental, também leva à doença. Preconceitos, os preconceitos eles carregam uma energia muito grande, qualquer tipo de preconceito de gênero, de raça, de ideologia, de social, todos eles carregam uma energia negativa que, como consequência, leva à doença também. E a doença também é uma recusa em ouvir a voz da consciência. Existem três origens das doenças. A primeira é a psicológica ou psicossomática, que são causas que estão na nossa vida presente. E tem as doenças kármicas também. As doenças kármicas individuais são aquelas energias que vêm de encarnações anteriores, de atos que nós praticamos, atos negativos e que acabam refletindo na encarnação atual. Por exemplo, se a pessoa foi alcoólatra numa vida anterior, ela traz essas e não resolveu isso na vida anterior, ela traz essas energias para a presente encarnação que acaba se manifestando de alguma forma. E existem também as doenças kármicas coletivas. As doenças kármicas coletivas são aquelas que afetam não apenas um indivíduo, mas afetam uma grande quantidade de pessoas. No slide seguinte, nós vamos ver essa parte. Mudou o slide para evolução e tipo de doenças? Está dando para ver, né? Sim, irmão, mudou. Está tudo certo. Ótimo. Nesse slide seguinte, faz uma correlação entre os tipos de doenças e o estado evolutivo do homem. Na coluna da esquerda, nós temos como é que o homem evolui, desde quando ele entra no reino hominal até na hora que ele chega no último estágio antes de sair. Ele começa como um homem primitivo, 100% apegado à matéria, depois o homem comum,
que é o homem que tem uma profissão, que trabalha, que tem uma família. Depois, o estágio seguinte da evolução espiritual é o homem dos ideais, é aquele que já se dedica a uma causa, um médico, um professor, um filósofo, por exemplo. Aí ocorre o despertamento espiritual, surge o aspirante espiritual, depois ele passa a discípulo, depois ele passa a iniciado, até chegar ao último estágio, que é o estágio do adepto. Então, esses são, em sequência, os 5 estágios do homem. Naturalmente, isso não é uma coisa estanque, é uma coisa gradativa, que vai passando gradativamente de um estágio para outro. E dependendo de em que estágio que nós encontramos, nós temos determinados tipos de doenças. Por exemplo, as doenças kármicas coletivas, tuberculose, câncer, tifo, Covid, apesar de ser provocado por agentes externos, por bactérias ou por vírus, mas a condição interna é que favorece a manifestação da doença. Essas doenças kármicas, elas se manifestam principalmente no homem primitivo, mas também pode atingir o homem comum, pode atingir o homem de ideais. O estágio seguinte são as doenças atuais, as doenças psicossomáticas, que têm causas psicológicas. Atinge normalmente o homem já comum e o homem de ideais. Depois vem as doenças kármicas individuais relacionadas com vidas passadas, ela já atinge o homem de ideais, o aspirante espiritual e até o discípulo. E, finalmente, as doenças evolutivas. É interessante notar que a doença evolutiva ela está relacionada com os nossos saltos evolutivos. Então, à medida que nós vamos despertando os nossos centros de força, os nossos chakras, ocorre uma transmutação de energia. Então, essa energia passa de uma graduação menor para uma graduação maior. E nessa graduação maior, também ela pode ir ou para o chakra da garganta, ou para o chakra do coração, e aí também podem surgir doenças evolutivas. E, finalmente, quando o homem atinge já o estágio próximo do iniciado, ele tem uma doença evolutiva associada com a crise de ampliação da consciência. Então, à medida que a consciência vai se ampliando, certas doenças também vão se manifestando. E como é que ocorre a cura da doença? Primeiro, depende do estágio evolutivo que a pessoa se encontra. Quanto mais evoluída ela tiver, mais proativa ela pode ser na cura da sua doença. Decifrar a mensagem da doença, na hora que nós entendemos o que nós temos que aprender com a doença, começa o nosso processo de cura. Fazer uma alquimia espiritual, fazer uma transmutação de energias mais baixas e energias mais altas. Um outro recurso que leva à cura é o arrependimento e o perdão. O perdão ele tem uma energia poderosa. Se durante a doença nós pudermos praticar o perdão, isso vai nos levar à cura. Uma vez eu li de que se a humanidade praticasse o perdão, as prisões e os hospitais estariam vazios, porque tudo que se pratica ou termina em um ou termina em outro. Evitar separatividade é uma forma de curar. Entender que nós somos uno, que individualidade e personalidade é uma coisa só. Fazer a profilaxia da unidade,
buscar a cura física através de médio remédios, mas também a cura suprafísica e educativa, suprafísica, medicina ayurvédica, cura prânica, cura com energias, com impostação de mãos, e a educativa, que é a nossa autoeducação. E deixar o nosso eu espiritual, nossa individualidade, dirigir o processo de cura, colaborando com orações, com preces, com meditações, com invocações. E ser receptivo à doação das forças vitais, que quando nós formos receptivos, automaticamente essas energias, essas forças vitais, elas vão vir ao nosso encontro. A humanidade, o mundo, o universo, são regidas por leis universais. E uma das leis universais é a lei da harmonia. Ela funciona tanto para o microcosmo, para o macrocosmo, para células, para moléculas, para constelações. No universo, tudo tem de harmonia e ordem. Quem estuda astronomia verifica a ordem, a regularidade, a sinfonia que existe no movimento dos astros e das estrelas. E o equilíbrio e a ordem sempre se restabelece. Fazendo uma comparação com um lago, o lago tem uma superfície absolutamente tranquila. Aí nós arremessamos uma pedra, uma rocha na água, ele cria uma turbulência onde aquela pedra cai, cria uma série de ondas que se propagam, mas depois de algum tempo a superfície do lago volta à normalidade, volta à harmonia de novo. Isso acontece com tudo no universo. Por exemplo, uma tempestade de raios e trovões. Depois que ela passa, depois que cai a chuva, depois que existe a descarga de energia, fica uma sensação de tranquilidade, de harmonia muito grande no ar. Voltando ao que nós tínhamos falado da personalidade e da individualidade. Na realidade, nós somos duas pessoas. Nós somos essa pessoa que se chama personalidade, que é aquilo que nós desenvolvemos na presente encarnação, também chamado de ego. Ela é sensorial, muito voltado para sensações. Ela é voltada para as nossas necessidades pessoais. Nós somos egoístas, é voltada para os nossos desejos e ela, pelo egoísmo, ela pratica a separatividade. Essa é a personalidade. Só que existe o outro eu, que é a individualidade, que é o nosso eu superior, é o nosso indivíduo, é a nossa alma, é onde estão as nossas necessidades evolutivas, onde está a nossa vontade, onde está a nossa unidade. Se essas duas entidades, a personalidade e a individualidade, agirem da mesma forma, em harmonia, nós vamos ter um estado saudável, um corpo saudável. Se houver um conflito entre a personalidade e a individualidade, vai surgir um atrito que vai nos levar ao estado doentio. Existe uma fábula dos dois burrinhos que nós podemos comparar com o ego e com a individualidade. A individualidade puxa para o lado, ela pensa no longo prazo, ela quer evolução. O ego é egoísta, ele pensa nos seus desejos imediatos, então ele puxa para o outro lado. E nesse vai e vem aqui é que surgem as doenças.
Um exemplo, o estudante que está se preparando para o vestibular de medicina para ser médico daqui a 6 anos. Ele está pensando no longo prazo, ele está pensando na evolução. Mas, por outro lado, ele está pensando que ele tem que sair também com a namorada, em vez de ficar estudando. Então, aí é a manifestação dos desejos. E esse conflito entre evolução e desejo é que leva à doença. E como é que é a solução do conflito entre o eu e o ego? Um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Aí surge a doença, e aí os dois resolvem cooperar, indo na direção da evolução. Então, quando nós buscamos a nossa evolução e pensamos no longo prazo, no autodesenvolvimento, no autoaprimoramento, e esse é um processo que leva tempo, nós estamos em harmonia com a, a nossa individualidade. Se nós representarmos a nossa individualidade, um triângulo voltado com a ponta para cima e o nosso ego com o triângulo para baixo, no homem primitivo, os dois estão completamente separados, não há vínculo nenhum. Então, ele está sujeito a doenças kármicas. Quando o homem começa a se espiritualizar, já há um vínculo entre os dois, entre o espiritual e a personalidade. Então, surgem as doenças kármicas individuais, o conflito entre alma e personalidade. No iniciado, em que a individualidade e a personalidade já ficam encostadas uma na outra, surge apenas as crises de ampliação da consciência. E no adepto, onde as duas, a individualidade e a personalidade se superpõem, se complementam, é quando se atinge a saúde perfeita. O ser humano ele se manifesta de 3 maneiras aqui na Terra durante a vivência dele, durante a vida dele. É pensar, ou ele pensa, ou ele sente, ou ele quer e age. Então, tudo que nós fazemos estão relacionados com isso. Pela ordem, normalmente, primeiro nós pensamos em fazer alguma coisa, depois vem a vontade de fazer aquela coisa e depois vem a ação para fazer aquela coisa. Se nós pensarmos sempre de uma forma reta, sentirmos sempre de uma forma reta e agirmos sempre de uma forma reta, são ações saudáveis também. E, indo agora para o corpo físico, nós temos uma oportunidade diária de melhorar o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico ele troca matéria e troca energia diariamente. Por exemplo, uma vez por dia ele absorve 830 gramas de oxigênio, elimina 1.140 gramas de carbono. Ele absorve ou bebe 3.300 gramas de água e elimina a água. Alimento seco e caloria. Nós estamos constantemente em um processo de renovação. Toda noite, nós perdemos milhões de células e ganhamos milhões de células. No nosso corpo tem por volta de 10 trilhões de células, são 130 células diferentes e elas estão constantemente trocando. Anualmente, nós trocamos 98% dos átomos do nosso corpo. E a cada 7 anos, todas as células do nosso corpo são trocadas. Então, isso significa que diariamente nós temos uma oportunidade de renovação, de revitalização do nosso corpo. Para ter uma ideia, as células do mês, as células da pele, elas se renovam uma vez por mês.
O estômago, como está no meio muito agressivo, a cada 5 dias as células são troquelas. O fígado troca a cada 6 semanas, e o esqueleto troca a cada 3 meses. E nós não percebemos essas trocas porque elas ocorrem através de divisões celulares, em que cada célula dá origem a 2 células, mais ou menos dentro de 1 hora e meia. E como é que nós podemos purificar o nosso corpo físico? Primeiro, trazendo o nosso corpo físico sob o nosso controle. Não se identificar com o corpo, dizendo, eu tenho corpo, mas não sou esse corpo. Mudar maus hábitos, buscar serenidade e relaxamento, a prática de atividade física, exercício, caminhada, natação, bicicleta, academia, musculação, isso é importantíssimo. O corpo físico ele foi feito para ser ativo, ele não pode ser sedentário. Ter um sono reparador em ambientes arejados e relaxamento. Nós podemos purificar o nosso corpo ingerindo alimentos sátvicos. Os alimentos sátvicos são os alimentos que caracterizam uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana, ou alimentação também mediterrânea, né? E essa alimentação ela nos conduz à harmonia e ao ritmo. Cuidar da nossa higiene corporal através de banhos diários, buscar uma vibração mais suave, mais elevada para o nosso corpo, através de yoga e da meditação. Aqui nós temos alimentos sátvicos, para dar uma ideia, aquilo que traz energia para o nosso corpo, a energia prânica, ela leva harmonia, purificação, equilíbrio e abertura da consciência. Alimentos frescos e da época, frutas, legumes, raízes, verduras, grãos, cereais, alimentos integrais e orgânicos, nada de alimentos processados, embutidos ou industrializados, que esses realmente prejudicam o nosso corpo. O nosso sono também tem uma importância muito grande para restabelecimento. São 8 horas que existe uma atividade muito grande ao nível físico, mas também nos corpos superiores. É uma condição variada e complexa, onde existe uma consolidação das memórias do dia anterior, resolução de problemas. Quando nós vamos dormir com problemas, podemos acordar com eles resolvidos ou encaminhados, processamento de emoções, eliminação das toxinas que se formaram durante a atividade física, o metabolismo ele se reorganiza e uma série de hormônios são produzidos à noite. O hormônio de crescimento, por exemplo, só é produzido à noite. Então, o bebê, a criança, o adolescente, eles crescem à noite, na hora que eles estão dormindo, não na hora que eles estão acordados. E é uma hora do sono que há um reequilíbrio das reservas de energia. Saindo do físico para o duplo etéreo. O duplo etéreo, na realidade, é a nossa rede de distribuição de energia. Nós temos 2 componentes principais aqui na figura direita, que são os chakras, que são o centro de energia, e os nadas por onde a energia flui, né? E nós podemos purificar o duplo etéreo buscando uma exposição diária ao sol. O sol, ele traz, além do calor, além da luz, além das ondas eletromagnéticas, ele traz a energia prana também. Contato com a natureza
trabalhar no quintal, trabalhar numa horta, andar num gramado, tomar um banho de floresta, ir num parque, tudo isso restabelece o nosso duplo etéreo. A prática da respiração pranayama, aquela respiração rítmica que nós aprendemos no yoga, isso também fortalece o nosso duplo etéreo. A alimentação desculpe, a alimentação sátvica, ativação dos chakras e a sublimação da energia sexual. Se nós praticarmos um sexo responsável, um sexo respeitoso, uma parte dessas energias também vão ser sublimadas e reforçam o nosso duplo etéreo. Indo agora na direção do nosso corpo astral. O nosso corpo astral é onde estão as emoções básicas, o medo, a ira, a tristeza, a alegria, afeto, elas são importantíssimas. Cada uma delas tem a sua razão de ser. O que nós não podemos é permanecer nesses estados emocionais. É reconhecer quando eles ocorrem, observar e depois, numa etapa seguinte, se afastar delas novamente. As nossas emoções estão intimamente relacionadas com as doenças. Por exemplo, a raiva, ela se manifesta no fígado. Doenças do fígado têm como origem sentimentos de raiva. Sentimentos de tristeza adoecem os pulmões. Sentimentos de angústia atingem o estômago. O estresse atinge o nosso coração. E o medo atinge os nossos rins. Isso são apenas exemplos. Né? E como é que nós podemos purificar, elevar o nosso corpo astral? Da mesma forma, trazer as emoções sob nosso controle, não deixar que as emoções tomem conta de nós, mas nós administrarmos ela, não nos identificarmos com ela, mas observar e refletir. Se necessário, controlar os desejos, contar até 10, fazer um exercício de respiração profunda, fazer sublimações, mas o importante é evitar fugas. Nós temos que compreender as nossas dores, nossas aflições, nossos sofrimentos, nossas doenças. Nós temos que enfrentar os problemas e as adversidades. Se eles ocorrem, é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. E a prática de yoga e meditação vai trazer resposta para os nossos problemas. Finalmente, o último corpo é o pensamento, que é o menos conhecido de todos. É importante desenvolver a vontade, o esforço e a concentração, manter o pensamento sob nosso controle. Como é que nós podemos purificar o corpo? Separando da mente dos pensamentos, observar os pensamentos, selecionar os pensamentos. Pensamentos eles estão constantemente se renovando. Pensar positivamente, evitar preconceitos, evitar generalizações, evitar pré-julgamentos, abrir mão das nossas opiniões, pontos de vista e nossas ideias e sermos receptivos à opinião, aos pontos de vista dos outros. Ter o discernimento da aquisição do conhecimento. É interessante esse quadro aqui, que ele mostra uma inter-relação entre os diversos corpos. É a carruagem, o cocheiro, o passageiro e o cavalo. Então, a carruagem representa o nosso corpo físico. O espírito está dentro da carruagem, ele precisa da carruagem para se deslocar. Quem
vai puxar a carruagem é o cavalo, que é o corpo emocional, o corpo astral, é a energia. Mas quem vai controlar o cavalo é o corpo mental, que é o cocheiro. E o espírito vai falar para o cocheiro onde que ele quer ir. Então, aqui a gente vê a hierarquia e, ao mesmo tempo, a inter-relação. E se nós levarmos uma vida saudável, como consequência, nós vamos ter um envelhecimento saudável. Um envelhecimento em que as pessoas não ficam velhas, elas só ficam velhas quando elas param de crescer. Essa senhorinha aqui do lado direito é a Maria do Carmo Jerônimo, já falecida, mineira de Itajubá. Eu tive o privilégio de conhecer ela. Ela não entrou no Guinness, mas viveu 129 anos pelos testemunhos, pelos fatos, pelas narrativas, né? E o que a ciência descobriu, e foi uma pesquisadora, a Elizabeth Blackburn, Prêmio Nobel de Medicina 2009, ela verificou nos cromossomos, que faz parte dos nossos genes, do nosso código genético, eles têm essas extremidades azuis, chamado de telômero, que funciona como um relógio biológico. E à medida que nós vamos envelhecendo, esse telômero vai sendo consumido até uma hora que ele acaba. Isso significa que acabou o combustível. Mas existe uma enzima chamada telomerase, que ela protege os telômeros. E ela é influenciada, o crescimento dela, o desgaste do telômero ou até a recuperação dele é influenciado pela alimentação, pelo estilo de vida, por exercícios físicos, por atividade mental e pelas relações sociais. Então, se nós praticarmos esses 5 itens aqui, nós estamos investindo na nossa longevidade e no envelhecimento saudável. Ter relações sociais significa ter relações afetivas com parentes, com amigos, com círculo social. Atividade mental significa ler, participar em palestras. Atividade física, nós já falamos. Estilo de vida, o estilo saudável. E, pegando como exemplo, existem 5 regiões no mundo, chamado as Ilhas Azuis, em que uma delas, que é Okinawa, no Japão, o que caracteriza essas regiões é que existe uma grande quantidade de centenários vivendo com saúde acima da média do resto da população. E aí se fez um estudo para tentar descobrir, não só em Okinawa, mas também na Sardenha, na Itália, na Costa Rica, na Grécia, na Califórnia, nos Estados Unidos, são 5 cidades em que a média dos idosos ultrapassa a média geral, para ver qual é o segredo deles, o que eles têm a nos ensinar. Primeiro, se manter ativo. Segundo, fazer tudo com tranquilidade. Terceiro, evitar a gula, não comer até ficar cheio. Eles falam é comer até 80% da tua necessidade. Quarto, se rodear de bons amigos. Quinto, estar em contato com a natureza. Sexto, sorrir, estar sempre de bom astral. Sétimo, se manter em forma. Oitavo, agradecer o fato de estar vivo, o fato de ter recursos para ter uma vida com qualidade. Nono, foco no presente, no aqui e agora, viver o momento. E,
praticar resiliência, né? Aceitar o inesperado e o inevitável. E aí eu queria terminar com o pensamento do Lao Tzu. Ele fala: vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, eles se tornam ações. Vigie suas ações, eles se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles se tornam o seu caráter. Vigie seu caráter, ele se torna o seu destino. Então, aqui mostra uma sequência de pensamentos que dá origem à palavra, que dá origem à ação, que dá origem a hábito, que dá origem ao caráter e que dá origem ao destino. Ou seja, o nosso destino depende exclusivamente de nós e depende dos nossos pensamentos. Peço desculpa um pouquinho por ter avançado na hora e pelos contratempos no início da palestra aí, que perdemos aí alguns minutos, mas conseguimos chegar na reta final. Muito obrigado a todos. Gratidão, nós que agradecemos. Excelente palestra. Eu gosto muito desse tema, espiritualidade e saúde. E vamos abrir para os irmãos que quiserem, né, perguntar para o irmão Ricardo alguma coisa, ou comentar. Fiquem à vontade, amigos. Oi, Cida. Eu achei ótima a palestra. Aliás, eu gostaria até de ter o livro, porque eu tenho algumas coisas a respeito, mas esse daí é bem mais completo. Nossa, achei ótimo isso daí. Nós devemos estar sempre nos lembrando e usando cada vez mais esse conhecimento. Achei fantástico, eu gostei mesmo. Viu? Olha, um abração para o nosso Ricardo, aí, nosso irmão. Muito obrigada pela palestra, foi ótimo. E com certeza, né, nós poderemos no futuro ter mais coisas a respeito. E agora eu só peço permissão, que eu tenho que me afastar, mas foi ótimo, gostei demais. E, inclusive, de Namastê, estar... irmã. Namastê, querida. Ida, eu gostaria também de falar assim brevemente. Eu faço dela as minhas palavras o que ela falou. Essa palestra dele eu achei incrível, maravilhosa pelo que nos passou, mesmo aquilo que a gente já conhece, nos trouxe um fortalecimento de tudo que a gente já conhece e muito aprendizado na forma que ele colocou. E eu tenho muito, muito mesmo para agradecer, muita gratidão. Também gostaria de ter o nome dos livros e até alguns textos deles. Foram, nossa, incrível. Agradeço muito, Ricardo, muito mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Os livros que nós recomendamos o primeiro, deixa eu pegar aqui, os dois são um é da editora Teosófica, é Saúde e Espiritualidade, do Geoffrey Hodgson, é esse daqui. E o outro é Medicina Psicoespiritual, da Ângela Maria La Sala Vitale, da editora Pensamento. Provavelmente, eu acho que só em sebos da estante virtual que dá para achar. Os dois livros são muito didáticos e eles se complementam. E para E quem fica, quiser ler a experiência de centenários, tem o livro Ikigai. Tem dois livros de Ikigai. Um foi escrito por dois jornalistas portugueses que viveram uma época lá no Japão, que eles mostram passo a passo do Ikigai, detalhando a alimentação, a vida social. Cada um tem a sua horta, trabalha em contato com a terra.
E os dois é uma lição de vida não teórica, de quem já chegou lá, né? De todo jeito, é muito agradecimento. A síntese que você fez, a forma que você colocou, é, vale muito, né? Porque o livro está lá, está escrito. Mas eu agradeço porque você soube, pelo menos no meu ver, você soube colocar e fazer dessa síntese uma coisa muito importante. Obrigada. A gente normalmente na palestra eu parto da estaca zero, pego livros como referência, mas aí vem inspiração, no fim a gente faz uma salada mista de coisas que vão aparecendo e acaba dando certo. Muito obrigado. Boa João noite, irmão Ronaldo, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Posso falar, Cida? quero só um pouquinho, por favor, que o João Ronaldo já estava com a mão levantada aqui. João Ronaldo. Oi, a minha pergunta é referente ao primeiro plano. Quando temos uma ideia, ou queremos, sentimos uma emoção, ou até mesmo sentimos sono, tem a ver com o primeiro plano, plano átmico? Desculpe, poderia repetir a pergunta? A minha pergunta é quando temos um pensamento, alguma emoção, ou até mesmo sentimos sono, tem a ver com o primeiro plano? Bom, o pensamento ele se manifesta no corpo mental. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles se manifestam no corpo astral. As sensações elas se manifestam no duplo etéreo. Então, cada um se manifesta num determinado corpo de manifestação. Não sei se eu esclareci, se deu para. Boa noite. Sim, claro. Obrigado. Irmão Antônio, Oi, Ricardo, boa noite aí. Que grande satisfação tornar a vê-lo aqui, mesmo pela internet. Saudade das suas apresentações presenciais, nossos passeios. Vixe, muita saudade. Bom, vamos lá. Parabéns, você falou de doença apostando na saúde, né? Então, nós devemos apostar no que é bom, e o que é bom é a saúde, né? Então, você falou todo o tempo de doença, mas apostando na saúde. Então, vamos apostar no que é bom, é a saúde, né? Isso não significa que a gente não pode, dia da manhã, sucumbir, né? A gente está de pé, pode sucumbir amanhã, mas sempre nos manter em pé, né? E uma das causas de muita doença, né, também é o medo, né? O medo, se eu não me engano, acho que ela é a terceira causa ocasionadora né, de doenças, todos os tipos de doenças devido ao medo. Existia uma história de uma moça que ela era uma jovem, né? Ela era uma estudante e ela tinha que se formar numa determinada área lá e ela foi constatado um câncer nela, né? E o médico falou, olha, você não sei o que vai acontecer, talvez você não, não consiga obter êxito nas suas realizações, nas coisas que você vai ter que fazer, né? E ela, com muita pressa, que ela falou, não, eu não vou morrer sem concluir o meu curso, né? E ela seguiu a orientação médica direitinho, né, que é necessário, né? Seguiu as orientações médicas e não se importou, e foi em cima, estudou. E aquele trabalho que ela fez de estudar, de tanto ela estudar e foi para cima, a doença acabou desaparecendo, né? Não vou dizer que isso seja assim para todo mundo, não é? Mas ela conseguiu. Depois ela voltou ao médico, mas falou assim, não tem mais nada, porque ela se envolveu
no seu trabalho, né? No seu dharma, não é, da vida. Então, eu creio que a gente segue o dharma da gente e sempre evitar falar o mal. Falar de doença, mesmo estando doente, o mal é uma coisa que a gente deve evitar sempre falar. Não que ele não exista, não que... Quer dizer, ele existe, mas não de uma forma original, né? Originalmente, o que que existe mesmo é o bem, bem sim. Mas você não pensando no mal, vivendo sua vida no mal, no medo, na angústia, nas vibrações mentais de discórdia, como você falou, o perdão, e pensamentos positivos, alegre, sorriso no rosto, e, mais importante, ajudar o próximo. Muito obrigado, meu jovem, era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Prazer te rever, Antônio. Obrigado aí pelos comentários. O organismo humano ele tem uma capacidade de regeneração extraordinária. Se nós colaborarmos, inclusive pessoas que já foram desenganadas pela medicina num determinado momento, por uma mudança de atitude, por perdoar todo mundo, ela se regenerou. Já teve gente de doenças incuráveis que sararam completamente. Não é milagre, é a capacidade de regeneração do corpo humano, desde que as energias sejam favoráveis. Tem o merecimento, né, também. Irmãos, aqui no chat. Irmão Heitor, parabéns pela palestra, irmão Ricardo, eu adorei. José Salvador Cavalheiro, parabéns. Ricardo, a palestra foi muito bem apresentada. São os irmãos que estão se manifestando no chat. Bom, Muito obrigado pela ação. irmã Samira. Boa noite a todos. Olha, Ricardo, sua palestra foi sensacional. Eu já havia assistido presencial, mas sempre você dá um toque diferente. Gostei muito. E eu só posso dizer uma coisa. As doenças, ela começam na psique. Então, os pensamentos, temos que vigiar. As palavras, tudo aquilo, as nossas, tudo isso influencia. E quando as doenças surgem, é para a nossa transformação, é para a nossa evolução. Então, não devemos ficar tristes e se focar na saúde, buscar a saúde e não ficar só pensando na doença. Gratidão. Semana que vem teremos a leitura do livro Autocultura, Luz do Ocultismo. Acho que estamos terminando, né, irmã? Já estamos próximos de acabar. Então é isso. É isso aí.